Nós vamos entendendo na palavra do Senhor que Paulo, ele ameaçava a igreja de Deus. Paulo detestava a igreja. Paulo não queria ver os crentes. Irmãos, quando minha mãe abriu um ponto de oração lá na nossa casa, eu era desviado. Desviado é pior, né? Pior de quem não conheceu. Desviado não gosta de ver crente. Desviado, se ver um pastor, vai falar: ih, vai falar de Jesus para mim, eu tenho que correr dele. Ó. Isso acontecia com a gente. Minha mãe abriu um ponto de oração em 2002 na nossa casa. Eu estava desviado. Vou contar para você o que aconteceu com a minha vida. Eu fui servir ao Senhor porque eu fiz uma promessa para Jesus em 99. Não faz a conta para saber que eu estou velho, não, tá? Eu tinha 21 anos. Eu fiz uma promessa a Deus porque minha mãe tinha saído de casa. Meu pai infartou. E desde pequeno, a gente não era crente, mas a gente ia para a igreja com a minha mãe. E não era crente, eu dobrei meu joelho num quarto e disse para Deus, fiz uma promessa para Deus. Falei: Deus, se o Senhor trazer minha mãe de casa de volta, e meu pai não acontecer nada ali no hospital, eu vou te aceitar por 3 meses. 3 meses. Essa foi a palavra que eu disse para o Senhor. E dobrei meu joelho no quarto e orei ao Senhor. Uma semana, minha mãe estava de volta em casa, meu pai não tinha acontecido nada. Aí eu falei: pronto, agora eu tenho que pagar minha promessa. Eu fui para a igreja para aceitar Jesus. Aceitei Jesus na Central, Assembleia Central, no culto de mocidade. Quando deu 9 horas, o pastor ainda não tinha feito o apelo. Eu falei: meu Deus, ele tem que fazer o apelo hoje. E quando ele fez o apelo, eu levantei uma mão, parecia quem não viu, levantei a outra, fiquei balançando. Eu falei: eu vou ficar 3 meses na igreja para pagar a promessa. Mas, irmãos, Jesus é bom demais. Porque quando eu aceitei Jesus, ele tirou um peso das minhas costas. E quando eu pensava em 3 meses, eu já estava me batizando nas águas. Quando, aleluia, eu já estava buscando o batismo com o Espírito Santo. Oh, glória! Em 99 eu comecei a andar com Jesus. Eu comecei a buscar em Jesus Cristo o batismo com o Espírito Santo. E às vezes eu ia no movimento onde tinha o culto com o batismo com o Espírito Santo. Lá estava eu: Senhor, me batiza, Senhor. E o Senhor batizava um do lado, outro do outro. Fui no encontro, Deus é tremendo. Eu falei: Deus tem que me batizar. O meu propósito é Deus me batizar. Caía um do lado, caía outro do outro, e eu não batizava. Um dia eu estava lá trabalhando no tapete, lá no outro. E Deus falou comigo assim: vai orar, porque a gente precisa orar, não é assim? Eu fui orar, e quando eu estou orando lá, o Senhor me batiza com o Espírito Santo. Aí eu começo a falar glória, glória, daqui a pouco sai a bola, e Deus me batiza com o Espírito Santo. O fogo desce. Eu fiquei 3 horas orando, aleluia. E Deus falou assim: hoje mesmo eu vou confirmar que eu te batizei com o Espírito Santo. Fui no culto de quinta-feira e não recebi a oportunidade. Quando eu recebi a oportunidade, Deus falou, aleluia, as línguas começaram a sair, a igreja sentiu a presença de Deus. E eu comecei a andar na presença do Senhor. Que bênção. E aí, 99, 2000, bênção, caminhando na presença de Deus. E de repente eu comecei a virar aquele crente Raimundo. Você sabe o que é o crente Raimundo? Um pé na igreja, outro no mundo. Um pé na igreja, outro no mundo. E chegou um momento em que eu ia para a igreja de Deus no domingo. Na sexta-feira eu ia para o bar beber, no sábado. E Deus então começou a trabalhar na minha vida. Como que Deus começou a trabalhar na minha vida? Um dia eu cheguei na escola bíblica, abri a Bíblia, estava lendo, e quando eu estava de volta para casa, eu comecei a falar com Deus, porque Deus sempre fala com a gente. Eu falei: Deus, não aguento mais viver essa vida. Senhor, eu vou me sair da sua presença. Deus disse: não vai, fica na minha presença, você vai ser um pregador na minha casa. Você vai ser um pregador. Eu disse: Senhor, eu não quero mais. Quando eu cheguei em frente ao Cine Teatro em Amparo, quem já foi, conhece? Quando eu estou ali, eu senti um vento sair assim, ó. Cheguei em casa, abri a Bíblia, eu não entendia nada. Eu entendi que o Espírito Santo foi embora. E então eu me afastei da presença de Deus. Eu se tornei um desviado. E como a palavra do Senhor diz, que os demônios entram na nossa vida, o estado se torna pior. Minha mãe está aqui como testemunha, meus irmãos. Eu passei a fazer tudo pior que eu fazia. Eu embriagava, entrava na casa dos outros, fazia coisas que não devia. E nesse período meu pai faleceu.
E minha mãe falou, vou abrir um ponto de oração aqui em casa. E agora eu desviado. Meus irmãos não conheciam Jesus ainda. Mas Deus tinha uma promessa. Porque quando o Espírito Santo saiu, Deus disse, você vai, mas eu vou te buscar de volta. Oh glória. Meu irmão, quando Deus fala, Ele vai cumprir. Eu passei a fazer tudo o que era errado. Os irmãos entravam pela porta e nós fugíamos pela janela. Nós tínhamos um fusquinha, ligava aquele fusca até fumaçar a casa toda, enquanto os irmãos estavam dando glória lá dentro, e a gente ia para o bar beber. Mas Deus tinha feito uma promessa para minha mãe. E a promessa era que iria nos salvar. Oh glória! Por isso é preciso crer na promessa de Deus. Por isso é preciso crer naquilo que Deus prometeu. E nesse período que eu estava afastado, eu me tornei um crente perseguidor da igreja, juntamente com meus irmãos. Nós éramos perseguidores, nós não gostávamos. Uma vez chegou o irmão e falou, Deus tem um plano na sua vida. E o pastor Mauri disse, eu sei qual é o plano. Plano SAF. E ele disse, não é esse o plano de Jesus. Palavra profética, porque nós estamos aqui hoje. O apóstolo Paulo era assim. Mas eu quero dizer algo aqui nesta noite. Aleluia, o homem pode fazer projetos e planos, mas Deus, Ele sabe a direção. E esta noite, meu irmão, eu quero lhe convidar a começar a entender aquilo que Deus tem para você. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo, Deus, e a promessa? Ela continua na nossa vida. Haja luz, meu irmão, aonde tem luz as trevas não permanecem. Aonde tem luz tem glória de Deus. Aleluia, a tua vida, meu irmão, a luz de Cristo já raiou. Quando Paulo pensava, vou perseguir a igreja, oh glória, uma luz veio do céu, resplandeceu, era Jesus Cristo Senhor. Papai, quem mandou comanda a gastéria. Aleluia, na minha casa foi assim. Aleluia, quando as trevas pensou que estava reinando, nós estávamos no bar se drogando. Aleluia, aleluia. Um dia minha mãe estava em um culto e nós saímos para beber e Deus disse para ela assim, olha, vai agradecer pela vida dos teus filhos, vai agradecer, porque eles já são meus. A minha mãe entra no quarto e coloca os seus joelhos no chão e ela começa a dizer, Deus, eu quero te agradecer pela salvação do Maurício, eu quero te agradecer pela salvação do, aleluia, do Anselmo, eu quero te agradecer pela vida do pastor Mauri, aleluia, do Amauri. Eu tenho certeza que eles vão estar na tua presença. Oh glória a Deus, sabe qual é o segredo? Irmão, agradece, agradece que a tua bênção vai chegar, agradece que a tua vitória vai chegar, agradece. E ela começou a dizer, ah Senhor Deus, salva eles, aleluia, mas eu quero agora é te agradecer pela salvação já. Minha mãe começou a olhar com os olhos da fé e Deus disse, começa a agradecer porque eu vou salvar um a um. Quando Deus promete, acontece. Oh glória, aleluia. E no dia 27 de setembro, pastor Mauri, ele vai para um culto ar livre. Só Deus sabe a guerra que ele estava anteriormente. Ele se esconde atrás da coluna e começa a dizer, Deus, se o Senhor está nesse negócio mesmo, me acha aqui. Vai o profeta, vai o homem de Deus, Jailson, vai até ele lá, e Deus usa ele e fala assim, eu sou teu Deus, eu estou ouvindo a tua voz, lá vai, salve o pastor Mauri. Ele chega em casa, sendo domingo de manhã à tarde, culto ar livre. Quando ele chega em casa, a minha mãe, a irmã a Janaína, alegre da vida, Tito, para nós é Tito. Tito aceitou Jesus, que alegria, porque ele aceitou Jesus e eu lá desviado, sabe o que é, né? Para ele é bom, para mim eu não quero mais não. Por quê? Pegou de crente, não? Mas Jesus, ele encontra você. Eu fiz um projeto, mas Deus fez outro. Ela passou, a promessa estava sobre a nossa casa, a nossa família, oh glória! Eu lembro que nós vamos para o culto à noite, e é aí que Deus começa a operar. Nós vamos para o culto à noite, que alegria. Como minha mãe falou, eu tinha o cabelo, não era tão longo, mas um pouquinho assim. A gente foi para o culto, eu ouvi a palavra, e quando nós chegamos em casa, o Anselmo está aqui, né? Ele era o mais duro, e ele falou assim, eu não vou mais na igreja não.
Porque eu ouço falar que Deus está lá, mas eu não vejo Deus, eu não vejo nada. E aquela hora eu desviado, o Espírito Santo desceu sobre mim assim. Eu botei o dedão para ele e falei, vai na igreja. Se Deus não tocar, você não precisa nunca mais aparecer. Aí o Espírito Santo veio. Eu falei, meu Deus, o que eu falei? Porque se ele for na igreja e Deus não tocar, aí sabe o que estava acontecendo? O desviado começou a orar. Começou a falar, Senhor Jesus, toca no céu. Eu ia trabalhar e chegava na hora do almoço, ia para o meio do mato e começava a orar. O desviado começava a orar e dizer, Senhor, toca no Anselmo, porque ele vai na igreja sexta-feira. Havia um projeto na igreja Assembleia de Deus de Olaria, 200 almas no mês de outubro de 2003. Aleluia, e é chamado os Atalaias de Cristo. Havia um culto de sexta-feira. E eu falei, o Anselmo, vai no culto, Senhor, toca nele. Mas quando eu vi, eu estava orando 1 hora, 2 horas, João. Aleluia, o desviado já estava orando. Sabe quem estava se convertendo? Era eu. Deus tinha uma promessa na minha vida. Oh, glória a Deus. Deu a sexta-feira do culto, nós não fomos trabalhar, eu não lembro por quê. Nós não fomos trabalhar. E eu tinha muita vergonha. Se eu fosse falar no público igual hoje aqui, eu tinha que tomar umas 300 cervejas, aí não ficava em pé, caía, porque eu tinha vergonha. Hoje eu tenho o Espírito Santo, a glória de Deus. Oh, glória a Deus. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer em Efésios capítulo 5, versículo 18, aleluia, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito de Deus, porque Ele te dá ousadia, te dá poder. Oh, glória. E eu fui para o bar, era meio-dia, eu comecei a beber. Quando eu olhei para o relógio, já era 9 horas da noite. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que ir na igreja para Deus tocar no céu. Oh, aleluia. E quando eu fui subir, irmãos, quem já bebeu, quem se embriagou sabe, né? Se tem uma igreja ali, tem um bar antes, você vai parar no bar antes, não tem jeito. O diabo é terrível. E foi isso que aconteceu. Ao invés de eu ir para a igreja, eu parei no bar. Mas tinha um irmão abençoado chamado Eduardo, presbítero Eduardo hoje. Ele foi lá dentro do bairro e me pegou. Eu falei, é verdade, eu tenho que ir na igreja. Eu tenho que ir lá porque eu tenho que ver Deus tocar no Anselmo. Oh, glória a Deus. E quando eu cheguei lá, meu irmão, eu estava no vento. Quando eu cheguei lá, eu vi o Anselmo sentado, eu toquei sobre ele. E o pregador estava pregando a seguinte palavra: Deus é igual ao vento. Deus é igual ao vento. E diz assim, aqui no Amparo, os irmãos veem o vento. Eu poderia dizer, aqui em Olaria, os irmãos veem o vento. E a igreja ficou em silêncio assim. E eu estava lá atrás ouvindo isso. E eu falei assim, o vento não se vê, o vento se sente. E o pregador disse assim, verdade, é isso. Você não está vendo Deus aqui, mas você está sentindo Deus. E aí eu toquei sobre o Anselmo e disse, você está sentindo Deus? Ele falou, agora eu estou. Aleluia. E naquele dia eu pensei assim, crente é chato. Crente vai falar, ele vai me aceitar Jesus. Eu vou morrer para fora daqui. Mas eu tinha bebido tanta cerveja, irmão, eu estava com a barriga estufada. Eu vi o banheiro, eu falei, vou no banheiro e depois vou embora. Mas Jesus falou assim, agora não. Agora não. Porque naquela hora eu ouvi a voz de Deus dizendo assim, é hoje. É hoje. Você pode dar uma cutucada para o seu irmão e falar assim, o Espírito Santo está dizendo que é hoje. É hoje a sua vitória, é hoje. Quando ele fala é hoje, você pode até fugir, mas Deus vai te pegar. É hoje. Porque quando eu vi aquela coisa é hoje, eu lembrei que naquele dia que o Espírito Santo saiu, Deus disse para mim, você vai, mas eu vou te buscar. Oh, glória, aleluia. Eu fui no banheiro, quando eu saí, os irmãos já estavam ali, tudo engatilhado com Cristo, com o Espírito Santo, dizendo, aceita Jesus, aceita Jesus. Eu disse, hoje não, hoje eu não quero não. De repente eu senti, irmão, literalmente, Jesus pegar aqui no fundo da minha calça e dizer, eu te disse que é hoje, aleluia. E eu caí de joelhos no chão, dizendo, Jesus, eu te aceito, Senhor. Eu volto para a tua presença, porque eu quero fazer a tua obra. Aleluia. Aleluia. Eu com os joelhos dobrados no chão, eu senti o peso saindo, o Espírito Santo entrando em mim. Aleluia. Quando eu acordei de madrugada, aleluia, pela manhã,
primeira pessoa que apresenta para mim é o diabo. Que vergonha que você fez ontem. Aceitou Jesus bêbado, se jogou no chão. Aí veio o Espírito Santo no outro meu ouvido e disse assim: pega a Bíblia, pega a palavra. O que mantém 20 anos é a palavra. O que mantém de pé o crente é a palavra. Respira ela, beba ela, coma ela, medita nela. A Bíblia da minha irmã estava sobre a estante e eu peguei e abri Isaías 41, versículo 9 e 10. E a palavra é: tu és meu servo, a ti escolhi, nunca te rejeitei, eu te ajudo, eu te sustento com a testa da minha justiça. Oh glória, aquela palavra entrou no meu coração. E eu comecei a dizer: Deus está falando que Ele me ama, Ele nunca me rejeitou. Aí o diabo veio novamente e disse: sabe o que você fez ontem? E aí eu tive a autoridade do Espírito Santo. Eu sei sim, eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E a Ele eu vou dar glória, a Ele eu vou adorar. Aleluia. Oh glória. E Deus disse: antes que termine esse dia, eu vou confirmar essa palavra. Eu vou confirmar isso. E o crente sabe como é que é. Todo mundo que olha acha que é profeta. Vendo o saião, é profeta. Vendo o paletó, é profeta. Vai falar, vai, né? Entrei no ônibus, falei: o trocador tem cara de... Naquela época tinha trocador, né? Tem cara de crente, vai falar que Deus vai confirmar a palavra. Fui cortar o cabelo, falei: esse barbeiro não foi. Naquele dia, irmãos, era dia 4 de outubro, já bota na sua agenda aí, 4 de outubro é o meu aniversário. Eu tinha 24 anos, ia fazer 25 anos. E naquele dia eu fui completando 25 anos. A minha mãe fez lá uma festinha, ela sempre fez, nem que seja um bolinho de fubá com a vela em cima, essa vela de acender mesmo, mas sempre fez alguma coisa pra gente. E naquele dia tinha uns irmãos em casa. E lá nos alegramos. E havia uma irmã chamada Marinete, hoje mora lá no Carmo. Hoje, né, está lá, morando lá. E quando ela estava indo embora, ela falou para minha irmã Janaína, lá no portão, disse: volta lá e fala para o Maurício que Deus mandou dizer para ele. E quando minha irmã chegou para mim e falou: ó, Marinete mandou dizer, eu já sei. Eu já sei. Isaías 41, versículo 9 e 10. Como você sabe? Porque Deus falou que ia confirmar a palavra dele. Eu quero dizer algo aqui para você nessa noite. Deus, Ele vela pela tua palavra. Ele vela pela tua palavra, meu irmão. Oh, glória a Deus. Então, meu irmão, aí nós estamos seguindo ao Senhor. Glória a Deus. Dia 27 de setembro, dia 3, dia 24. Oh, glória a Deus. Aleluia, de outubro. Nós estamos 20 anos pregando a palavra do apóstolo Paulo. Já vou terminar, tá, irmão? Fica tranquilo. Nós vivemos o tempo cronos, o tempo do cronômetro, do relógio. Aleluia. Tem crente que fica preocupado com a hora. Meu irmão, eu não fico preocupado com a hora, porque o nosso Deus é Kairos. O tempo dele, um dia para Deus é como 1000 anos. Quando você está na presença de Deus, não fica com pressa de ir embora. Começa a sentir e dizer: Deus, eu preciso da tua presença, eu preciso da tua glória. Paulo perseguia a igreja, Paulo queria prender os crentes, mas Deus já tinha preparado para ele um encontro com Deus. Deus preparou para a minha vida, para os meus irmãos, para você que está aqui nesta noite, um encontro. E nesta noite também um encontro de 20 anos, para você adorar e glorificar o nome do Senhor. Ela vai, que mandou comandar Gastebe Andaragai. Olha o que acontece. A luz de Deus resplandece e ele cai, porque a queda na terra. Presta atenção, a queda foi na terra. Enquanto estamos aqui, nós podemos cair, nós podemos vacilar, nós podemos muitas das vezes. O presbítero Anselmo falou: eu caí, mas tinha alguém orando, alguém intercedendo. Ei, se alguém caiu, ore e interceda, porque eu vou, aleluia, porque Deus permite até mesmo que as pessoas caem, para provar que Ele é Deus, para levantar Ele na hora certa. O apóstolo Paulo caiu em terra, ao ver
disse, olha, preste atenção, a Bíblia vai dizer que ele diz que ele é Jesus, que ele está ali. A Bíblia vai dizer, no versículo número 6, dizendo, levanta-te, ó glória, entra, aleluia, na cidade. A primeira coisa é levantar, depois é ir para a cidade e anunciar o que Deus tem feito. Irmão, nesse culto de ação de graça, estamos dizendo aqui, nesses 20 anos, aleluia, não foi só flores, não foi, aleluia, só alegria, mas todo o tempo ele está dizendo, levanta, pastor Mauri, entra na cidade, entra em olaria, prega a minha palavra. Ei, nesta noite você que está aqui, nós que estamos aqui, vai ter dias que nós vamos chorar, vai ter dias que nós vamos, aleluia, estar amassado, mas Deus vai dizer, levanta-te, porque eu tenho uma obra na tua vida. Oh, aleluia. O versículo 4, pode ir, o versículo 4 vai dizer assim, ó, ele caiu na terra. Versículo número 8 vai dizer, aleluia, ele se levantou da terra. E quando estamos aqui na terra, nós vamos passar por esses altos e baixos. Serão 7.300 leões todo dia. Você tem que matar. Nós vamos ver que a palavra do Senhor vai sempre nos orientar, vai estar diante dele, sempre perto dele. E o que me chama aqui na história de Paulo, a atenção é que esse homem, ao ter encontro com Jesus, ele vai começar a dizer, Senhor, o que tu queres que eu faça? O que tu queres que eu realize para que a obra do Senhor permaneça? Paulo vai ser um dos maiores missionários, um dos maiores missionários que nós conhecemos a Bíblia. Dentro do Novo Testamento, com 27 livros, 13 cartas, é escrito pelo apóstolo Paulo às igrejas que edifica. Sabe o que eu quero dizer aqui nesta noite? Aleluia, nós estamos vivendo uma geração, que é a geração dos últimos dias da igreja. Foi cantado aqui nesta noite que Jesus está voltando. Meu irmão, minha irmã, em um culto de ação de graça por 20 anos, nós estamos dizendo, Deus quer levantar homens e mulheres que querem fazer a sua obra. Aleluia, como Ananias vai dizer aqui, quando Deus disse, Ananias, vai até a rua, lá está um homem, aleluia, o nome dele é Saulo, e ele vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Oh, glória a Deus, Deus está querendo homens e mulheres que